Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe a partir de agora, falando sobre essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não temos jogos na segunda-feira, então a primeira rodada já está encerrada e fechou com a vitória do Grêmio, 1-0 para cima do Santos, gol do João Pedro. Participe com a gente, estamos aqui nas companhias do Leonardo Bertozzi, do André Kifuri, também do professor Celso Zelt e do Pedro Ivo Almeida. Luizito perdeu o pênalti de novo, hein, Bertozzi? Mas o Grêmio conseguiu a vitória aí diante do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. A volta à Série A do Grêmio. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, fã de esporte. Perdeu o que impediu uma vitória mais tranquila e a verdade é que o Santos até fez um bom segundo tempo, né? Faltou a famosa qualidade. Isso. Que é uma coisa que, de fato, o Santos, em relação aos times da Série A, está correndo atrás. Mas acho que o segundo tempo pode ser um bom ponto de partida para o Santos trabalhar. A expulsão do Soteldo acabou enterrando todas as possibilidades no final. Mas foi muito no fim já, né? Foi já no finalzinho do jogo e o Santos acabou não conseguindo depois ter força para reagir. Mas acho que assim, se olhar o compilado dos 90 minutos, o fato do Grêmio ter sido bem superior no primeiro tempo, criado chances. No primeiro tempo o Grêmio poderia ter feito mais gols pelo volume que colocou. Dá para dizer que a vitória é justa e o Grêmio volta à Série A, então, com 3 pontos, assim como fez o Vasco ontem. Exatamente. Aliás, prof, uma curiosidade, né? Quando o Santos ganhou do Blooming, da forma que foi aqui, né? A gente, no começo, puxa, mas ganhou, né? Mas jogou mal e a gente teve que falar a real aqui. Agora, ao contrário, o Santos, depois da parada, ele vem de 2 vitórias, uma contra o Blooming, aquela, e outra contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. E, curiosamente, quando o Santos perde, é quando ele joga melhor. Impressionante. Tudo bem, prof? William, tudo bem? Um abraço para você, os companheiros, os fãs do esporte. Foi uma boa partida. Eu acho que a partida, até mesmo no primeiro tempo, o Santos começa o jogo ameaçando o gol do Grêmio. E o mais importante num jogo como esse, quando você vai para o Sul jogar com o Grêmio, né? O Santos não aceitou pressão. Em nenhum momento desse jogo, o Santos ficou recuado. Mas como o futebol é o que é, o Vasco, por exemplo, que jogou um segundo tempo todo recuado, conseguiu um resultado que o Santos não alcançou. Espetacular o resultado do Vasco. Aliás, nessa primeira rodada, nós tivemos uma separação bem clara assim, do joio e do trigo, né? Em alguns momentos com surpresa, como no caso do Vasco contra o Galo, mas o fato é que tivemos um único empate entre o Fortaleza e o Internacional. Aliás, também na Série B, tivemos um único empate entre Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense. Então, pelo menos o campeonato começou, primeiro, muito competitivo. O Santos falou da ausência de qualidade no Santos, qualidade ali para o arremate final, e isso é uma constante até para o último passe ali. Isso faltou para o São Paulo. Faltou. Isso faltou para Corinthians e Cruzeiro hoje, apesar da vitória do Corinthians. Que a gente vai falar já na sequência. Já são alguns sinais de um campeonato mais pegado do que tecnicamente elevado em seu nível. Sim. E dá para a gente falar, né, André, que acho que apesar da perspectiva não tão boa para o Santos na competição, né, dá para a gente falar que foi o segundo grande teste do ano para o Grêmio, né, porque teve o Inter e o Grêmio conviveu ali até com algumas dificuldades contra o Ipiranga, contra o Caxias, mesmo na decisão do estadual. Sim. Algumas dúvidas com relação ao Grêmio, sempre muito otimismo, mas algumas dúvidas se a gente olhar tecnicamente. E o Grêmio, depois do jogo contra o Inter, finalmente ele tem pela frente um adversário de Série A, né? Para, quem sabe, dizimar um pouquinho essas dúvidas ou aumentá-las. Hoje, acho que o Grêmio me pareceu que começa bem o campeonato, deu boas respostas. Sim, eu concordo com você. Boa noite, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos, excelente semana. A vitória é merecida para o Grêmio, né? O Santos fez bons trechos do jogo de hoje, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o Santos, mas o Grêmio mereceu vencer, foi o melhor time. Nada próximo daquilo que o Renato não tão longínquamente disse a respeito de ser o time que joga o melhor futebol do Brasil. Não era naquela época, não havia termo de comparação, porque como você vai falar nacionalmente a respeito de um time que, a exemplo dos outros, está jogando um campeonato estadual? Só ele está enfrentando aqueles adversários. Ele falou que recentemente que estava no mesmo nível de todos, de Palmeiras, de Fluminense, de Flamengo. Eu acho que até melhor. Eu acho que o Grêmio tem um campeonato no qual ele pode mostrar que ele está no nível do que seria a parte de baixo do segundo escalão. Se a gente imaginar que o primeiro escalão tem Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro. Aí tem um segundo escalão com vários times. O Grêmio pode mostrar que merece estar nesse trecho. Mas o campeonato ele é surpreendente, por lado bom, por lado ruim, em relação a diversos times. E o Grêmio pode fazer um campeonato que nos surpreenda pelo aspecto positivo. Eu não acho que vai fazer.
Porque, de novo, a coisa está muito segmentada. Fala-se, já estou me estendendo aqui, mas fala-se de um campeonato mais disputado dos últimos tempos. Em relação a troféu, é a mesma coisa das últimas temporadas. Nós temos 2 times, talvez 3 times. Agora, nas diferentes zonas da tabela, evidentemente pode ter mais disputa e pode ter uma questão que vai causar medo em bastante gente, né? Porque camisas tradicionais do futebol brasileiro começaram esse fim de semana um campeonato que ninguém pode dizer como vai prosseguir. O São Paulo, o próprio Santos, são times, né? O Cruzeiro, que hoje perdeu para o Corinthians, são camisas tradicionais que a gente não tem como fazer uma leitura muito precisa agora de como será o Campeonato Brasileiro dessas equipes. Mas o Grêmio mereceu vencer, foi o melhor time. Se o Suárez tivesse convertido o pênalti, a gente estaria fazendo aqui uma outra análise do jogo. O erro do Suárez traz o Santos de volta, em termos de motivação, evidentemente. E eu concordo com você, as últimas 3 atuações do Santos, a gente falou sobre elas aqui, e claro, em outros programas, o melhor jogo que o Santos fez foi hoje. E por esse aspecto, se dava para falar antes do campeonato, olha, a primeira preocupação do time do Santos é evitar ser rebaixado, ou seja, não passar muito tempo na classificação, naquele trecho que é perigoso ou, evidentemente, entre os últimos, não foi uma exibição. Se bem que a exibição pode ser ruim também, né? Sim, a exibição pode ser ruim. Tem exibições assim, deploráveis. Lógico, a atuação do Santos hoje mostra que há possibilidade, há capacidade, há condição para mais do que isso. Você deu o gancho perfeito, era isso que eu queria perguntar para o Pedro Ivo. Porque antes de começar o campeonato, hoje, o que será do Santos? E a gente fez levantamentos aqui, o site que pergunta pra gente e pega a previsão para o Campeonato Brasileiro. Praticamente todas as previsões ou colocam o Santos na zona do rebaixamento ou próximo, na briga ali 16º, 15º, a expectativa de briga contra o rebaixamento. O que você viu hoje do Santos, você continua acreditando nisso ou você viu uma luz no fim do túnel pela atuação do jogo de hoje, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, menino. Um abraço a você, Léo, André, professor, o fã de esporte com a gente. Eu acho que o retrato daquele primeiro tempo especificamente é o que a gente pode ver para o restante do campeonato. A gente, na grande maioria aqui dos pitacos, o Santos vai brigar ali na metade de baixo da tabela, vai ter que ter muita atenção na luta contra o rebaixamento e muito pelo que eu vi do primeiro tempo. É um time que joga numa conta muito certinha, ele não tem margem para errar. Ele abusou muito dessa margem no Paulista, nas últimas exibições, em jogos que ele não foi bem, mas conseguiu placar em termos de desempenho. Então, abusou da margem, então deixou essa impressão de que ele vai brigar contra o rebaixamento. No início do jogo, a gente assistia junto na redação, eu comentava com você. Olha, hoje o Willian não vai nem poder desabafar. A coisa parece que está azeitadinha. Quem poderia imaginar? O Santos, a meu ver, começa ali, mas é muito no limite. Não tem essa margem. E a margem, para mim, é quando o Lucas Barbosa sai. Sim. O Santos faz um jogo muito azeitadinho. Marcava, pressionava, tirava o que o Grêmio poderia fazer com a bola. Aí o Lucas sai. Aí você coloca o Soteldo. Mas colocar o Soteldo é o problema? Não, a expectativa do torcedor era ver o Soteldo de volta. O Santos ganha com bola, mas ele perde muito sem bola. E ele sem bola, um Grêmio com qualidade, ele dá espaço. E aí tem um outro momento do Santos no jogo, que é quando o Renato resolve tirar o João Pedro. Aí o Santos entende que ele começa a jogar por ali. João Pedro tinha feito gol. O Santos acha o campo. Só que o que falta? Aí falta qualidade. Então, assim, a margem que você tem é pouca. Se você tira um jogador com uma marcação giradinha, você perde campo, como foi o primeiro tempo, gol do Grêmio. Você tem a bola no segundo tempo, mas te falta qualidade, não necessariamente vai ser transformado em gol. E depois tem expulsão do Soteldo, tem tudo mais. Então, eu não consigo ver uma projeção muito animadora para o Santos, porque não vai ser todo jogo que você vai conseguir encaixar essa marcação como foi no primeiro tempo contra o Grêmio. Ainda se acostumando também a confrontos maiores, porque o Campeonato Gaúcho é outro papo. E não vai ser todo jogo também, que você vai ter uma substituição que vai arranjar campo ali pelo Soteldo. Então, assim, é animador, porque você criticava, até de certo ponto brincava, que o Odair insistia naquele discurso de jogou bem. Não jogou bem nas últimas vezes. Mas hoje, talvez, ele pode sentar após o jogo e falar, olha, gostei da atuação, mas tivemos um problema de substituição, porque não estava no script ali, acaba desmontando um pouco a marcação. Tem qualidade do outro lado, estamos fora de casa. Hoje ele pode ver pontos positivos, apesar da derrota. Então, não consigo me animar muito, porque é muita coisa. Qualquer coisinha que sai do script desse Santos já inviabiliza um pouco essa briga. Não é hora de proteger, é difícil falar em proteger um jogador do nível de histórico. Tá aí, galera, Grêmio estreia com vitória do Campeonato Brasileiro, 1-0, gol do João Pedro. O Grêmio no primeiro tempo até que foi melhor que o Santos, mas no segundo tempo o Santos
assustou um pouco mais o time do Grêmio. Soares perdeu um pênalti no segundo tempo, é incrível aí o Soares batendo pênalti pelo Grêmio. Tem um aproveitamento muito baixo, bateu o pênalti ali muito mal, parecia que estava batendo um tiro de meta, até o Soares não acreditou ali na sua cobrança de pênalti nele. Depois da cobrança ali ficou colocando as mãos, levando as mãos na cabeça sem acreditar que tinha errado mais um pênalti pelo Grêmio. Parecia que ele estava batendo um tiro de meta, né? Pegou muito embaixo da bola, a bola subiu bastante, mas o importante foi que o Grêmio venceu, garantindo aí já seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Vitória importante para dar moral para a sequência desta temporada, mas hoje foi um jogo mais abaixo daquilo que acredito que muita gente esperava, né? Não foi uma grande atuação, o Grêmio levando alguns sustos no segundo tempo, o goleiro Adriel também aparecendo, fazendo algumas defesas. O Soares teve até uma chance também de se redimir ali no finalzinho, bateu uma bola, mas o goleiro João Paulo fez uma defesaça. Mas agora é focar nas próximas partidas. O Grêmio começando muito bem, estreando com vitória, já garantindo seus 3 pontos. Esse ano o Grêmio vai disputar Brasileirão e Copa do Brasil, e então é muito importante já estrear com vitória para não ficar distante aí dos seus rivais da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vitória importante agora é focar nas próximas partidas. Grêmio estreando com o pé direito, garantindo essa vitória contra o Santos. Agora é focar nas próximas partidas. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou desse jogo de hoje, Grêmio e Santos. Você gostou da atuação? Deixa a sua opinião aqui, o que você acha que tem que melhorar para a sequência aí da temporada. Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.